Olha, você acompanhou ontem aqui no Jornal da Record News, as últimas semanas, entre as reivindicações de protestos, está, entre outras coisas, a questão da qualidade do transporte público. Quem está aqui conosco no estúdio e vai falar a respeito dessa proposta, levantada sobre, inclusive, estatização de transportes públicos municipais, está aqui o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Cunha. Otávio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui conosco. Otávio, você acha que pode ocorrer essa possibilidade de estatização das companhias de transportes, especialmente de ônibus? Veja bem, eu acho que isso é uma prerrogativa do Estado, né? Quem é o concessionário do serviço público de transporte é o Estado. Por delegação, é a iniciativa privada, em 99% dos casos, que opera esse serviço no Brasil. As iniciativas de estatização que houveram, depois acabaram dando em nada e foram devolvidas novamente à iniciativa privada. Se a gente for examinar o que vem acontecendo no Brasil com as privatizações e a melhoria do serviço, eu acho que pode ser um retrocesso, mas que é um direito do Estado de fazer, é. Sei. Eu me lembro de ter ouvido falar sobre em São Paulo, que alguém... Aliás, nós trouxemos aqui o Carlos Aratini, que foi secretário já de Transporte da Prefeitura de São Paulo, e ele defendeu aqui essa ideia dizendo que, impressão dele, não minha, que há uma máfia das empresas de transportes coletivos em São Paulo. Palavra dele. Bom, eu acho que todo direito de falar todo mundo tem, né? Resta saber se é de fato isso é assim. Até porque a situação de São Paulo, o serviço aqui já foi licitado, né? E o preço ofertado é um preço público que a próprio poder público definiu. Então, se a... O preço ofertado quanto é? R$3? Não, hoje baixou para R$3. Baixou para a tarifa seria R$3,20. Mas eu digo, quando foi licitado, né, o preço que as companhias ofereceram, nem ofereceram o preço, já foi definido no edital qual era o valor da tarifa, né? E de lá para cá, existem formas paramétricas que vêm atualizando esses preços. Então, falar em lucro exorbitante ou falar em máfia, acho que é um pouco forte isso, né? Sim. É uma afirmação. Agora, por que o prefeito, então, voltou atrás nessa última licitação? Bom, eu acredito Prefeito de São Paulo, Haddad. Eu acredito que tenha sido pelo próprio movimento que vem acontecendo no Brasil, a situação conturbada, né, em que todo mundo está esperando, né, ver o que vai acontecer, na verdade, né? Eu acho que fazer a licitação num momento como esse, talvez não fosse nem prudente, né? Agora, eu efetivamente não sei quais foram as razões por que o prefeito suspendeu, mas acredito que tenha sido mais por força no calor desses movimentos, dessas manifestações, talvez não fosse o melhor momento para você fazer isso. Agora, Otávio, acho que outra expressão usada aqui por mais de um entrevistado é que o preço das passagens é uma caixa preta. É uma caixa preta? Eu acho que não. Não. Não é porque o preço do serviço de transporte público ele é definido através de uma planilha de custo que é adotada nacionalmente, né? Depois... Essa planilha é pública ou não? É pública. É pública, qualquer um pode olhar? Pode, qualquer pessoa pode olhar. Depois, hoje, todos os sistemas de transporte nas 3.300 cidades onde nós temos hoje serviço de transporte público organizado, todos eles operam hoje com o controle das catracas através da bilhetagem eletrônica. Então, essas informações, elas são geradas em tempo real, onde o poder público acompanha para e passo isso. Essas informações são públicas, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, eu acho que agora está se falando em CPI, auditagem, né, do serviço, eu acho que é direito da sociedade buscar informação, né? Eu acho que não há o que se esconder nesse caso, não. Talvez que vai ficar provado efetivamente que essa caixa preta não existe, né? Tem uma CPI em São Paulo. Eu acho que o problema é esse, você tem que dar transparência à informação. Nós estamos vivendo num mundo hoje globalizado, né? A informação tem uma velocidade muito grande, não há por que a gente também se negar a isso, não. Acho que a transparência tem que existir. O lucro da atividade tem que existir, senão não teria sentido, né, você fazer altos investimentos sem ter retorno do seu capital, né? Então, falar em lucro
Isso não se pode se ele for exorbitante, exagerado, mas o lucro é legal, é normal. Otávio, as empresas fazem contribuição para a campanha política? Olha, eu não. Essa é uma situação que não é possível de se afirmar, né? Evidentemente que todas as atividades econômicas, né, você tem seus representantes que defendem seus interesses, né? E se as ajudas de campanha forem oficiais, não existe nada porque a lei permite isso que seja feito, né? E evidentemente que qualquer atividade econômica tem seus interesses que precisam ser preservados. No caso do transporte público, que é uma atividade pública, né, evidentemente que são as reivindicações legítimas que você tem que defender, né? Nós temos proposto inúmeras ações enquanto representante das entidades no Congresso Nacional. A gente vem trabalhando em defesa do setor, porque tem muita proposta que é prejudicial ao setor, então a gente trabalha no sentido, legitimamente, dentro das regras do jogo. Então posso entender que alguns candidatos recebem apoio econômico das empresas de transporte público. É evidentemente que isso deve acontecer, né, em qualquer atividade econômica. Inclusive na sua. Claro, evidente. Né? O candidato a prefeito, a vereador e por aí afora. Perfeitamente. Né? Bom, outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, as pessoas, vamos dizer assim, o estopim de tudo, dessa insatisfação que é difusa, então você tem cartaz para tudo quanto é lado, começou com o preço das passagens de ônibus. Né? Mas aí se fala também na imobilidade das grandes cidades, especialmente São Paulo. Imobilidade. Perfeito. Engraçado, e as empresas de ônibus nunca reclamam da imobilidade? Tudo parado. É o que mais nós reclamamos. O problema é que não compete à empresa a solução desse problema. Compete a gente reclamar, sugerir e propor, né? Eu acredito mesmo que hoje o maior problema que nós temos é exatamente da baixa velocidade comercial nos grandes centros. São Paulo já teve 25 quilômetros de velocidade comercial por hora e hoje opera com 12. Isso significa dizer que se você voltasse àquela situação anterior, você poderia ter a mesma oferta de serviço que você tem hoje com a metade da frota. Isso é redução de custo. Então, uma grande interferência no preço da passagem, no custo do serviço, é exatamente a baixa velocidade comercial, que não te permite, pelo trânsito caótico, de você ter uma regularidade no atendimento das viagens, né? Tá certo. Otávio, vamos continuar a nossa conversa aqui no R7, aqui daqui a pouquinho, um instantinho, por favor.